noite, fãs do Drift Nacional. Ricardo Manzo, diretor de provas do Super Drift Brasil. Estamos aqui iniciando mais um Driftcast, o podcast da Super Drift Brasil. Estamos aqui, a nossa turma, nossa família, Felipe Hipólito, Champ, vulgo Pac-Man, um passo, uma mordida. Fernando Castro, melhor juiz do Brasil, sem sombra de dúvidas. E o cara trabalha mesmo quando não tá trabalhando, meus amigos. Porque teve FD esse final de semana e o cara julgou tudo. À distância, mas julgou, que eu sei que julgou. E tava lá, em contato com o Ryan. Sim, sempre. Beleza, Fernandão? Tudo jóia. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Estamos gravando o segundo episódio hoje. Segundo episódio. Muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês e ter continuar essa interação, né? Enquanto a gente não consegue realizar tantos eventos como a gente realizava antes, mas estamos aqui sempre com vocês. Gente, a gente transmite muito para quem conhece, então aqui, Netão, quer dar um oi? Dá um boa oi. Boa noite pessoal, tudo bem? Hã? E aí, Ricardão? Ó, o Champ, para quem conhece ele, sabe que ele tá se recuperando de uma lesãozinha aí, mas tá aqui, tá bem, tá de boa. Já, tá bom. E para quem falou comigo... Vulgo mudinho. Uma hora a gente solta, porque o então, vulgo mudinho. Eu prometi pro pessoal que contactou comigo nas redes sociais, primeiro agradecer o retorno, que tá sendo maravilhoso, tá? A gente faz o programa para vocês realmente, tá? Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, embasado nas perguntas de vocês, mas na nossa história, tá? Na história do Super Drift Brasil. Eu fiquei de mandar um abraço pro pessoal de Portugal também. Obrigado, hein? Valeu vocês que acompanharam a gente aí. O pessoal de Portugal acompanha a gente bastante. Obrigado, Portugal. Jó e Companhia Limitada, que são muitas pessoas. Então, o pessoal da Federação Portuguesa, obrigado pelo prestígio de vocês aí ao nosso programa e ao esporte que a gente ama tanto, que vocês também praticam com tanto esmero aí em Portugal. Super abraço para vocês. Netão, vamos lá. Hoje a gente ficou de começar pela história, porque as perguntas que foram enviadas aí no podcast, no Instagram pra gente, vieram bastante falando a respeito da história. Então, cada um de nós aqui vai ter a chance, eu acho que sou o mais novo da família, quase. Mais novo. Mas cada um de nós aqui vai ter a chance de contar um pouco da história. Aí, Netão, eu vou passar a palavra para você. Porque assim, você já me contou uma parte da história, pelo menos, de como entrou o drift na tua vida. Que você estava no Japão ali, chegou na zona portuária, era para virar para um lado, virou para o outro e aí? O que aconteceu? Você sabe que isso é uma história muito interessante, né? Eu acho que, como todo brasileiro aficionado por carros, tinha alguns amigos que aqui no Brasil o negócio era arrancada, né? Aham. Então a gente ia assistir arrancada e... Bom, resumindo, não podia ser diferente do outro lado do mundo, né? A gente acabou conhecendo o pessoal e tal e... Bom, final de semana... vamos pro drift. Vamos pro drift. Quando a gente tá chegando no drift, era uma área industrial na realidade. Não era nem no porto. O porto era mais pro lado lá de baixo, ali na Guarda, eu fui uma vez só. Eu falei no Porto, acho que por influência do filme. Referência ao filme. E aí nós chegamos nessa área industrial, o primeiro lugar para nós passarmos era arrancada, né? E aí eu parei, tô ali assistindo ali a arrancada. E os meninos falaram, mas a gente veio aqui para ver o drift. Porra, e eu olhando, tu imagina, 2001? Nossa, tinha acabado de sair o filme. 2000. Só nave andando. Porra. GTR, 33, 34, 32, Supra, só coisa de outro planeta acelerando, né, cara? Um sonho JDM, né? Não, sonho JDM. E surreal, coisa que eu nunca tinha visto aqui. Fala uma coisa, nessa parte eu sou leigo. O JDM no Japão é o nosso AP? Não. Cara, o nosso AP lá é a mecânica SR de Nissan. SR20, já turbinadinho, 16 válvulas, esse é o AP do japonês. Tá. O chassi Silvia, né? E o chassi S, que é o chassi
desde S13, que é o 180X do Silvia, e depois o S14, o S15. O Silvia que eles fazem umas misturadas, inclusive, bota a frente do 180 com Ou traseira. no 13 eles fazem muito Né? isso, Bota a frente cara. do 180 no 13. Bota a frente do 180 no Silvio e o do Silvio no 180. Foi o que o Vini fez no dele, não? É? Foi. Tem um nome que eles chamam. como é que é o Chirúbia? nome? Não, é o Ambia e o O outro. Ambia. Não me recordo. Não sei se o Ambia é o traseira de 180 com frente de Silvia ou ao contrário. Bom, não me recordo agora, mas tá aí uma coisa pra gente. Eu sabia isso daí, mas eu não me recordo mesmo, de verdade. Resumindo, tô lá na arrancada, daqui a pouco tem um 34 azul. O cara saindo pra arrancar, tipo, lixando as 4 rodas. Saindo, tipo, surreal. Tipo, eu olhava pra aquilo. Cara, Oi? o ápice, na minha época, o ápice né, da arrancada. Falei, como é que pode? Um carro desse? E o azul, né? Que eu particularmente acho mais bonito. Não, e muito rápido. E todos Supra, tudo muito, muito bacana. Bem foguete mesmo. E aí o pessoal falava, não, vamos para arrancar, vamos pro drift, vamos pro drift. E eu falava, não, que mais é drift, o que, meu? Aqui tá bom. E rolou um acidente na pista. Que não era uma pista, né? Era uma pista de rua. Mas rolou um acidente lá, estourou o motor. Não um acidente de ninguém se machucar, mas estourou o motor, melou tudo de óleo. E eles não estavam preparados para aquilo. E começaram a limpar aquele troço todo. E me convenceram, naquele tempo de ficar parado, não, vamos lá no drift. Então vamos lá pro drift. Andamos mais 5 quadras para dentro. E chegamos no ponto onde estava rolando o drift. Cara, a gente está chegando assim, eu já escutando o barulho dos motores vindo, os carros, né? Barulheira de pneu. Falei, nossa, que negócio maluco, né? De primeira vez assim. Mas até então, mas sem ver. Sim. Porque não era aquele Mas negócio. o barulho já... E vários vindo ao mesmo tempo. E os farolzinhos, né, de noite era. Meu, quando eu comecei a chegar perto, assim, que eu olhei, assim, eu falei, nossa senhora, o que é isso? Não, surreal. Subi na mureta da fábrica e lá eu fiquei. A noite inteira, ninguém mais me tirava dali. Foi aí que o mosquitinho pegou. Nesse momento. O mosquitinho me picou ali, nesse momento, nunca mais. Começou então por causa de um R34 azul estourado. Não foi nem o R34 que estourou, foi um outro carro lá que estourou, na realidade, não foi o 34. Não, o 34 que saiu lixando as 4. O 34 saiu lixando as 4. Um outro carro lá que eu não vou me recordar agora exatamente, porque pô, a gente vamos fazer 21 anos. bom saber quanto tempo faz isso. 21 anos. Foi no Japão, né? Foi no Japão isso. E aí, cara, foi um negócio tão maluco de que eu fiquei, tipo, até o último carro parar de andar. Até acabar todos os pneus. Não, até acabar tudo. Tudo. Quantos carros estavam andando num lugar desse? Como é que era? Era um evento bastante. tipo, assim, pra gente conseguir visualizar, né? Era igual filme, assim, Cara, uns 100 carros, 200 carros. Como é que era a cena do lugar? Não tinha 100 carros, assim. A gente estava numa área industrial, numa cidade do interior, né? Uma cidade razoavelmente pequena. Mas eu posso te falar de que tinha aí lá uns 30, 40 carros brincando, facilmente. Facilmente uns 30, 40 carros. Já dá uma brincadeirinha, né? Uma brincadeira grande, já. E Rica, sabe o que é mais interessante, cara? E quando eu cheguei, tava vindo um, aí vinha outro, tipo, eu já achava aquilo sensacional. Uns 20, 30 minutos depois que eu tava lá, começou a vir de 4, 5, 6 colados um no outro. Pra quem nunca tinha visto isso, Meu Deus do céu. tu vê os caras vindo, os pilotos vindo, né? E aquele balé, mano, não tem nem o que falar, cara. Ali pra mim, eu nunca mais quis saber de nada, de outra coisa. Neto, você foi pra arrancada depois disso? Não. Nunca mais. Nunca mais. Depois... Você quis montar carro depois? Na época que eu tinha, o Golzinho, a Saveirinho? Não. Não quis mais. E tem um detalhe, né? Assistir drift ao vivo é completamente diferente, né? Você tá falando aí que você viu ao vivo esse balé, então tem todo A sensação, a pra quem vê primeiro, o barulho, aquele primeiro impacto. Exato. Eu vi a primeira vez pelo filme. Cara, e na terra ao deles. vivo é muito mais legal. Uma coisa é a gente, sem desmerecer, mas uma coisa é a gente ver num lugar que está se iniciando o esporte. Outra coisa é eles. Em 2000, que para mim já era uma coisa surreal, né? Que era muito novo. Eles já estavam há muito tempo fazendo, né? Tinha uns 30 anos, né? Cara, surreal. E nem tinha, tipo, não era todo mundo lá que tinha grana. Tu via 180zinho lá, com a frentinha trocada, o ambianzinho e tal. E, cara, era embreaginha, um diferencialzinho travado,
uma pressãozinha a mais de turbo. 2 pneuzinhos no banco de trás e vambora. A galera levando seus pneus dentro do carro, e surreal. E o que era muito bacana era que era muito unido. Tipo, um ajudava o outro. Isso também contagiou bastante, sabe? Era legal. Com a gente ainda é assim, no nosso ambiente de competição. Conceito família, né? Isso é legal. Muito legal, muito bacana. E aí foi assim, gente. Esse foi o primeiro contato. Depois disso, todo final de semana era drift. Uma curiosidade minha, assim, a galera que faz no Japão, eles buscam fazer num ambiente de piso mais molhado, mais escorregadio, assim, para dar uma preservada em Eu também pneu. tinha essa dúvida, eu ia perguntar agora. Ou faz Não. do jeito que vem? Não. Na minha época do Japão, lembrando também que naquela época não era crime, tá? Então a polícia não vinha para prender ninguém. A polícia vinha a 5 km por hora. Via então? Às vezes vinha. Quando a molecada exagerava um pouquinho, vinha, mas vinha, tipo, carro engatado, sem o pé na embreagem, só deixando ele andar. Tipo, vocês estão fazendo bem aí. devagarinho, Tão giroflexinho ligado, que era só para dispersar a galera. Sai fora. Bom, e não tinha essa de piso molhado, muito pelo contrário. Se tivesse um clima lá, lógico que eles gostavam mais, assim, juntava uma galera mais quando estava frio. Acho que porque durava um pouquinho mais o pneu, tudo, tal, não sei dizer exatamente. Mas não tinha essa não. De chão molhado, de molhar o chão para andar. E lá você se juntou com a galera, depois começou a ir pra serra, como é que foi isso? Teve essa cena também, não? Depois que esse mosquitinho picou, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, montar um carrinho para querer brincar, né? Que carro que você montou lá? Vamos fazer. Né? Eu montei um Silvinha, um S13 com motorzinho CA18, foi o primeiro carrinho que eu montei, pretinho. CA18, O que tinha de suspensão? O que tinha? Dá uma descrevida nele. Era um carrinho muito bonitinho. Era um carrinho que estava bem novinho, mas era um CA18 original. A gente só aumentou a pressãozinha de turbo na época. Colocou uma rodinha, uns coiloverzinhos, andou baixinho. Diferencial na época eu não tinha grana para comprar, porque era caro. Eu soldei. E era o carro de brincadeira. Show. Era o carro da brincadeira, não dava para acompanhar a galera, porque a galera andava, né? Mas dava para andar bacana. Os 200 cavalinhos tinha? Não sei mensurar, mas acredito que sim, né? A gente botou a turbininha para dar tudo que dava. Na hora que caiu o parafuso, vambora. Não, e ele durou a vidinha dele lá, durou bem até. Foi algo Mas bem só bacana. teve esse lá, ou teve outro? Não, eu montei outros carros lá. Mas eu gostava da tocada de barca, sabe? Mark II? Não. Meu negócio era 300X. Olha o gostinho. Era um carrinho que eu achava muito bonito. O japonês não gostava muito. Era um carro pesado. O 300X é legal, hein, meu? É um carrinho legal pra caramba. Cara, eu vou te falar, eu era apaixonado por esse carro. Eu tive um monte lá no Japão, cara. Eu tive um que é o que mais eu sinto falta. Que eu falo pra todo mundo que eu comprei esse carro no leilão, numa brincadeira, e ele era meu tudão. Comprei o carro barato, sem funcionar. As escuras no leilão. Só que eu vi ele na pilha. Eu olhei por baixo, vi umas pressurizações, uma questão. Umas coisas cromadas. E colocaram lá, tipo, o motor não liga. Aí eu olhei. Sou desse carro. Então. Aí eu olhei e falei, caramba, o motor não liga. Aí eu olhei os bracinhos, olhei tudo, o carro todo com braço. Rapaz, esse carro tem muita coisa, vale a pena comprar. E ninguém foi pra cima do carro. Desse, né? Cara, foi impressionante. Eu trouxe esse carro, sofri pra botar ele pra funcionar, porque é tudo muito apertado no motor. É aquele que tá aqui? Não, esse carro foi no Japão. Tá. Me assusta. E o que acontece? Tu vê como é que são as coisas, né? Quem que foi teu RAM? Quem que foi o RAM lá pra você? O cara que falou, vai, de novo. Não, muito cedo, acelera, vai, tudão agora. Quem que foi? Alguém te orientou ou você foi autodidata mesmo? Não. Cara, eu tinha um amigo meu que é muito comigo, na época, que era o Flúvio. Ele me dava muito conselho bacana, mas assim... Foi meio que na raça mesmo, né? Foi de ver fazer? Cara, no Japão eu sempre fui assim, muito pelo lado da brincadeira. Nunca foi nada profissional, nunca foi nada pensando em
em querer ganhar de ninguém nem nada. Era um... Hobby. Pra mim era tipo... Dominar o carro, pra mim já era algo que me satisfazia. Eu não precisava mostrar nada pra ninguém. Então, era mais a vontade mesmo de querer fazer o drift do que propriamente querer ser o melhor. Então, Não tinha o intuito de competir, né? Não tinha o intuito de competir. Nunca tive o intuito de competir. Nem era o foco na época, porque se já era difícil fazer drift na brincadeira, imagina competindo. Mas você viu competição lá, né, nessa época? Não, vi. Na época tinha algumas pistas que o pessoal se reunia, fazia aquela competiçãozinha bem light, vamos dizer assim, né? Mas você não chegou a ver D1, essas coisas, não? Cara, D1 eu cheguei a assistir, mas assim, só em DVD, porque a D1 ela começou nessa época. Era muito Era tudo cedo, muito né? novo. Então assim, o drift começou a bombar muito no Japão, principalmente quando a D1 assumiu, porque tinha as revistas, né? Então você comprava a revista, você comprava o DVD, então tipo, você se época da hora, atualizava, quem não conseguia lá estar lá presente, você se atualizava com uma etapa para trás. Tinha que ir atrás mesmo. Ah. E atrás era E diferente. era caro? Eu não tinha computador. Lá eu não tinha. Era muito caro chegar pra ver a The One na época? Era longe, né, Champ? Era Outra- longe. outra Era outro ilha. propósito. Eu tava lá para trabalhar. Tinha esse time O meu também. hobby era esse, mas, cara, não tinha como ficar, tipo, acompanhando as corridas. Não dava. E aí no Brasil tudo foi diferente. Como é que foi chegando aqui no Brasil? Cara, Como começou essa história, né? Antes de A chegar no continuação Brasil, da lá história. eu fui ainda montando alguns carros, montei carros para amigos meus, montei carros, né? O próprio Flúvio na época bateu o carro dele, empenou o carro dele todo. E a gente lá arrumamos, tivemos que trocar mecânica e tal. Eu fui me especializando cada vez mais nisso daí. Voltando lá atrás no 300CX, para não perder o foco do negócio, esse carro me deu uma dor de cabeça do caramba, porque eu precisei desmontar o carro todo. Quando eu olhei, era só um mangote rasgado. Do leilão. Ah, era um mangote. Perdeu pressão de turbo. Um mangote rasgado, porque a gente conseguiu fazer ele ligar depois. Porque de tanto mexerem nele para tentar fazer ele funcionar, deixaram várias coisas desligadas, por isso que ele não ligava. E o carro ligava, só que todo Estragaram o quadrado, carrinho, todo descobriu quadrado o e não mangote acelerava. rasgado. O carro todo quadrado e não acelerava, todo quadrado e não acelerava. Bom, resumindo. Desmontamos o carro todo ali, achamos que qual que era o problema e tal. E, cara, eu falo para todo mundo que ali era impressionante. Eu nunca tinha dado num carro tão forte na minha vida. Era um 300CX, que depois eu não soube, que eu soube depois pro rapaz que eu vendi o carro, né? Que o carro era forjado, que ele tirou a mecânica do carro, porque ele bateu o carro. E aí descobriu, mas o carro tinha tudo, tipo, naquela época, tudo era É um tudo mesmo. V6 biturbo, né? Era um V6 biturbo, já tinha turbina. Era tudo grid no carro. Era impressionante. Era surreal. E o carro realmente era um monstro. E esse carro eu nunca tive coragem de acelerar, de tão forte que ele era. Ele era manual de 6. Ele era manual de 5 marchas. Naquela época, 300CX sempre eram 5 marchas. Mas era um carro que, tipo assim, na rua da oficina, tinha uma rua que era bem larga, que, cara, tu espetava a quarta e acelerava, não precisava nem cratear na embreagem, ele já vinha, já era. Eu tinha medo do carro, eu era novato, né, no negócio. E eu tinha medo do carro. E quantos anos você tinha nessa época, Neto? Você lembra mais ou menos? Pô, 20 anos, eu tinha 20 21, anos. tinha 20, 20, 21. 21 anos, com um carro de 500 cavalos num 21. país estrangeiro, também tem que... Tem que 21, respeitar, porque a tem que chance de respeitar. dar merda é grande. Não, o problema não era nem esse, grande. o problema era que era tudo isso, tipo, em 2000. Sim. Era muita coisa pra época, né? Não, pra gente, Nossa. brasileiro, Nossa, pô, imagina. Aqui tava lançando o Golbola, né? era surreal. Não, Golbola já tinha, Fê. Golbola nacional do Golbola o quê? Não, já tava indo no G2. Não, era G2. Gol quadrado de Weber. A né? galera não, acelerava. isso era não, pra a acelerar, galera mas- acelerava de gol quadrado de Weber, mas tava saindo o Não, G2. tô falando da fábrica mesmo. Da fábrica. Tava saindo o G2 aí. Meu Deus do Sei céu. lá, carro Lá desse foi onde tamanho. o mosquito picou, né? Sim. E aí depois eu vim pro Brasil, aí sempre trabalhei com carro, né? Então, mas aí até então o negócio era trabalho. O drift tinha virado tipo Mas fala a verdade, tem um negócio que você tá esquecendo. O quê? Você abriu um restaurante. sabe? Abri, cara. A japonesa me contou. Abri.
que foi a parte mais feliz da sua vida? Assim? A parte que eu me senti encarcerado, cara. Era impressionante. Eu nem gosto de tocar nesse assunto. Chateei, cara. Cara. Ficou chateado. Nossa, essa Maltratou, parte. cara. Não, você vê como é que são as coisas, né? Eu voltei pro Brasil e continuei mexendo com o carro. Então, comprava, arrumava, vendia e tal. E por causa desse negócio do drift, a gente não tinha carro aqui, tipo, que eu julgava que era um carro bom e tração traseira. Porra, cara, me apareceu um Mustang na época que parecia um maracujá. Passadinho, né? Pá. Não, cara, eu vou te falar que caiu uma estátua em cima dele, tá bom, Patu? Então tava amassado. Tava... Maracujá. Não, mas eu não vi a parte da estátua, porque eu comprei ele já no segundo acidente. Ah, tá. Entendi. Quando eu imaginei, eu não sabia. O único dono, cara. Fui lá, olhei e tal, né? Naquela época, mas não sei o que aconteceu, que eu olhei para aquele negócio e falei, tem potencial. Louco? Falei, vou arrumar o carro. Arrumamos o carro todo, tal, não sei o que, vi que não tinha potencial para nada. Ele nada mais era que um cavalo indomável numa carroceria pesada pra caramba, que parecia um Landau. Sim, o tamanho é o mesmo, inclusive, né? Diga-se de passagem. Então, resumindo. Que ano que era esse maracujá aí? Era 95. Era os bola já. Era dos bola já. Era os bola, Mustang bola já, entendi. 95, GT, V8. Ah. Já era legal. Hoje você vê alguns deles com o farol meio amarelo já, negocinho meio... meio fosquinho. Meio cansado. Mas esses carros estão valorizando bastante, viu? Até que esses dias eu tava namorando um e, cara, eu vou te falar, não dá pra comprar mais não. E, cara, daí foi assim. Eu montei um restaurante. Logo depois, para minha ilustre esposa, na época. Sim. Na época até hoje. Ela tinha uma parte da família que trabalhava com esse ramo de alimento, né? Tá. E, bom, como todo bom brasileiro, a gente se espelha Você fritava uns nas pastel? vitórias dos outros, né? Fritava uns pastelzinhos? Eu? Não fritava pastel. Não. Administração. Só DM. Nós montamos o restaurante dela lá e eu fiquei lá ajudando ela 1 ano, cara. Nossa, sonhando com o 300. Sonhando. Não, cara, eu... Imagina, o cara saiu de cima, o cara saiu de cima de 500 cavalos, filho, pra voltar pra cá pra ver o bagulho fritando, pensa. Nossa, eu ia realmente a sensação de encarceramento. Mas e aí? Surpreender. E aí? 3 meses, japonesa? Foi 3 meses? Deixa de ser linguaruda, 3 meses. Para de fofoca. Mas não é 3 meses o quê? Será? Mas pra você pareceu 1 ano. Faz sentido. Não, para mim parecia um século. Tu não tá entendendo, cara. Pra você pareceu 1 ano. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Um dia do fundo do coração, o dia que eu consegui, porque eu falo que isso é uma particularidade tão assim, eu vou contar um pouquinho só da trajetória. Que o negócio é tenebroso, viu, cara? Tem gente que acha que é fácil. Que o negócio é mole. Mas não tem noção da quantidade de saco de batata e cebola e laranja que eu tive que carregar, viu, cara? Porque lá era bruto o negócio. Mas detalhe. E de moto ainda, de moto? De moto. Não tem nem que tocar nesse assunto. Não chora, Neto, não chora. Qual era a motinha só pelo tamanho do sofrimento? Qual era a motinha que a Yamaha que tá aí até hoje, filho. A SRX, eu não vendi essa moto por causa disso. De raiva. Essa moto era do primo dela que tinha o bendito restaurante no Gonzaga. E ele é um cara que foi pro Japão, ganhou dinheiro, montou restaurante, bem estabelecido. E, porra, legal pra caralho. Tipo, novo. Eu precisava fazer alguma coisa da vida. Não dava mais pra ficar comprando carro e vendendo carro que nem a gente fazia antigamente. Arruma, vende. Não precisava ter algo. Queria ter algo fixo, concretinho, né? Algo que rodasse papai com mamãe. E, cara, na época ele me emprestou essa moto. Sensacional. E eu nunca me esqueço de que eu tinha 2 carros. Um carro quebrou. E o outro quebrou. E o outro você emprestou pra alguém. E o outro quebrou também. Nossa, meu Deus, era dois. E no começo do restaurante, o negócio não foi tão fácil.
Aí o que estava mais fácil de arrumar, eu arrumei e vendi para poder continuar pagando as contas do restaurante. Porque eu acreditava que aquele negócio ia funcionar. E até então tudo bem, foi rolando. Foi nessa moto que depois eu tive que fazer as compras pro mercado. Então você imagina, você tem as compras no mercado, né? Então você imagina, você tem um restaurante que, modéstia à parte, para quem estava começando um negócio, ele era grande pra caramba, porque ele tinha 3 andares. Nossa! Ô, louco. Então tu imagina o que saía de refeição naquele negócio. É batata que não acaba mais. Nossa! Tipo, não, dava para comprar tudo na porta. Tipo, tinha fornecedores, só que era muito mais caro. Então, tipo, a gente começando o negócio, tipo, eu via onde estava mais barato. Na realidade, eu saía e tinha 2 atacadões, né? Um era atacadão que se chamava, e o outro acho que era açaí, sei lá, naquela época só tinha esses 2. Tipo, eu ia nos 2 todo dia, ver da minha lista que eu precisava o que estava mais barato, porque os 2 eram muito próximos, para daí passar comprando as coisas. E carregar na moto. Era estilo tailandês o bagulho, meu. Puxa, Tuk-tuk. o tanque da motinha chegou a vir com um saco de batata e um de cebola ou de batata, ou de laranja, em cima do tanque, eu dirigindo. Fora a caixa lá atrás, que era do tamanho de uma caixa de panetone. Tá? Que muitas das vezes... O Ebertão acha uma foto dessa época depois, tem várias na internet, não, tá? não tem nem... Editor, coloca aí não, né? Edita isso daí, pelo amor de Deus. Que muitas das vezes, a Karen tinha que ir comigo... Pra segurar a batata. Pra poder segurar... Não! Se tu for olhar lá a moto até hoje, que eu tenho essa moto até hoje, essa moto eu já restaurei ela 2 vezes, vou restaurar agora a 3ª, porque, cara, essa moto vai ter que morrer comigo. A história da minha vida no Brasil pós-Japão foi em cima dela. Então eu tenho ela há 20 anos. Quem vê pinga não vê tombo, né? Então, quer dizer, é pauleira. E aí tinha que fazer tudo isso, ainda tinha que ir pra casa, cuidar das crianças, levar as crianças na escola. Resumindo, era tenebroso. Mas aí, graças a Deus, um dia ela me libertou. Tirou do cárcere. Um dia ela me tirou do cárcere privado. Eu tava na loja do amigo meu. Aí tinha um outro amigo nosso, que eu tinha pouco contato com ele, mas já conversava bastante com ele. Que ele tinha uma loja, que é onde é a NSC até hoje. E, bom, ele me ofereceu o ponto na época. Eu achava que... Que ano isso? Você lembra? 2003? Por aí. 2003. E o ponto já era a NSC montada, mais ou menos, não como ela é hoje, claro, mas já era a NSC montada já. Cara, a NSC é no mesmo ponto que ela tá lá hoje, lá na Luiza Macuco. Só que, tipo, não tinha nada. Tinha um elevador e tal. Ele tirou tudo, mas ele queria. Naquela época você vendia o ponto comercial, né? Você tava no quarteirão das concessionárias. Ele tinha uma oficina lá, produtiva. Mas começou a ter muito problema com o sócio e acabou colocando a venda. Cara, eu nunca me esqueço. O Mustang era o carro quebrado que não andava. E eu precisei terminar esse carro, levei ele para a oficina, ele ficou comigo um tempo. E esse carro foi a entrada do meu negócio. Então, tá vendo? O maracujá teve Não era tão maracujá assim. Não, saiu um suco dele. Na época eu sentei, conversei com ele, tipo, eu fui pagando, aí chegou uma hora que realmente estava o negócio bem apertado, eu falei pra ele, Fernando, você vai ter que levar um Mustang. Ele falou, não tem problema, tô precisando de um. E assim foi indo. E, aí foi a minha liberdade, vamos dizer assim. O alvará de soltura saiu esse dia. E aí o que acontece? Aí teve uma fase da minha vida que lá na oficina que era só trabalhar, mesmo que eu queria que o negócio desse certo, né? Quando o negócio começou a caminhar, onde está o Neto? Querendo montar carro de drift de novo. Só que agora 10 vezes pior no Brasil, né? Onde tudo era mais caro. E qual foi o primeiro que você falou, consegui, vou montar? Cara, como é que aconteceu? Na minha vida é tudo meio complicado, assim, sabe? As coisas vão acontecendo. Eu não saio à busca de muita coisa. As coisas vão aparecendo, é impressionante. E na época eu precisava vender um outro carro que eu tinha. Eu tinha uma 3000 GT também na época.
E eu precisava vender esse carro, justamente por causa de N contas de oficina, para quitação da oficina, acho que foi lá que eu quitei a oficina até. E um amigo meu, na época, comprou esse carro meu, me pagando até que um valor bacana, só que me dando um ômega no negócio, que ele estava começando a montar. Ele era um ômega 97, 98, sei lá. Só que ele era um GLS 6 cilindros. Ah, é o Diamond. Não. Série especial. Ah, não, saiu o Diamond era GLS. 3.0. Não, mas saiu a GLS 4.1. Saiu. Os últimos eram GLS 4.1. Saiu. O carro na época tinha 18 mil quilômetros, era muito novo. Só que ele já tinha feito do carro uma tunagem. O carro já tinha para-chocão, já tinha saia, as portas do jeito que o Champ gosta. Nossa! Assim, bom, o apelido do carro era Tunadão. Tinha as lâmpadas também na lateral do carro? Não. Era um Tunadão. Ele já tinha, o capô dele já tinha as entradinhas um negocinho. eu sei que abria um pouquinho assim. Não, em cima do farol. Eu sei. Pra ficar meio bad boyzinho assim e tal. Assim, ó. Ele era todo purpurinado, preto purpurinado, era lindo. Nossa, esse carro foi seu. Eu lembro desse carro em Santos. Tu lembra do Tunadão? Meu Deus, cara. Não, o Vini foi preso umas 10 vezes com ele. É Sucesso. melhor cortar isso aí. Os guardas iam prender ele, quem tinha que soltar ele era eu. Os caras queriam prender ele. Ó, mas gente. não era Melhor assim. cortar essa parte. Gente, não precisa cortar. O importante é o seguinte: não é, o Vini que o Ricardo falou anteriormente é o Vinícius Trindade. Um abraço, Vinícius. Esse Vini que ele tá falando é outro, ó, meu outro, pelo amor de Deus. Não confunda. Não confunda. Não leva um crédito. É o Vinícius Paulino, vulgo Cupim de Ferro, não precisa falar mais nada. Cupim. Bom, o Vini trabalhava comigo e ele falava que tudo que era meu era nosso. Ah, tá. Era tipo um casamento. Tudo que era meu ele usava. Ele era o meu braço direito na oficina. Bom, resumindo, ele começou a montar um projeto de turbo no carro. E eu Que roda que tinha esse Omegão? Não, tinha umas rodas 18, andava de 255 Não, na traseira, era 245 na frente. Não, era patrão. Era- Não era tunadão fundo de quintal. Era tunadão, tá. tipo, gastando 50 mil naquela época no carro. Era surreal. Tá. É que era purpurinado. O problema era esse, aquele era tinha- purpurinado. Mas a minha mulher gostava. Gostava de glitter, né, mulher? Bom, resumindo, eu precisava terminar o carro porque eu precisava vender o carro. O propósito era esse do carro. E aí começamos, tipo, o que o carro tem e o carro não tem. O carro já tinha coletor, o carro já tinha turbina, o carro já tinha bico, o carro já tinha uma injeçãozinha feita em cima da original. Mas o carro não era bom. De mecânica, de. Não, de mecânica era zero. O carro não era bom de andar. Quadrado. Sim. Tipo, esquisito. Aí dava falta, não alimentava, não sei o quê. Aí a gente começou a fazer um pente fino no carro. Né? Então, o pente fino foi justamente isso. Aumentar a parte de bomba, fazer uma pressurização legal. Naquela época eu não usava injeção programável. Eu tinha um HS para controlar 3 bicos auxiliar que tinha, que eu furei o coletor, não veio. Não. Mas Ômega. o HSzão fazia verão também na época. Porra, tu Era tá legal pra entendendo. caramba. Eu ralava as motos na estrada. Sim, O tunadão era o terror Era das forte, motocas. era Era forte. o terror das motocas. Era surreal, era de verdade. E aí fizemos essa parte. E o carro ficou tão bom, cara. Eu nunca andei, sem demagogia, eu nunca andei no Ômega tão bom igual era o meu tunadão. Tunadão. O Tunadão. Cara, é de verdade. O painel marcava 260, o ponteiro passava, colava e o troço continuava andando. Aquele rolê no México, né? Lá Isso. no México. No México. México, sim. Não, naquela época não tinha radar, era mais de boa. Imigrantes. Show. Era outra época. É. Outra época. Naquela época não. Nunca podia. México. Naquela época. México. Isso. México. No deserto do Atacama. México, Anchieta, México. Imigrantes do México. Tentando te ajudar, meu amigo. E aí, como é que foi a brincadeira? Eu fui testar esse carro, eu e o Chico. O Chico trabalhava comigo na época e foi ele que, junto comigo, montou o carro, porque ele era um cara muito expert em 6 cilindros de Opala, essas coisas assim, né? Comecei a abusar e beleza. Mas o carro muito na mão, tranquilo, um chão assim absurdo. Como eu falei, o carrinho já naquela época já andava de 18, 255 na traseira, 245 na frente. Era um negócio bem montadinho. E um carro novo, né, gente?
Já tinha suspensão feita, tudo, mas num conjunto com 18 mil quilômetros. não. Não tem nem muito o que falar. Não era um ômega que a gente tem hoje em dia. Era um ômega justo. 264 mil rodado. Antes de chegar na tua mão, né? E gozado, né? Eu fiquei tão assim, tranquilo com a tocada do carro e ao mesmo tempo empolgado, de que eu voltando para Santos, no Szinho ali, Da entrada do do peixe. viaduto ali, que hoje tem o peixe, naquela época nem peixe tinha, eu acho. Não tinha peixe Não, naquela não época. tinha. Não tinha, era o viadutozinho ali, o Szinho. A gente brincava falando que era o Szinho do Senna. O Omegão fez aquilo há muito. Muito deixa pra lá, né? Muito, pensem vocês o que vocês quiserem. Mas era muito. Mas era muito. Tipo, verdade. E ele começou a escapar e para mim foi uma surpresa, porque eu tava tão já com o subconsciente, o carro tem chão, tem chão, tem chão, tem chão, tem chão, tem chão, tem chão. Cara, que ele começou a sair, cara, foi bem intuitivo, não foi por querer, porque todo mundo brinca falando que quando eu parei eu me sujei. Mas, tipo, eu fui mantendo, acelerando, mantendo, ele foi torcendo, o baiano grudou aqui e falou, eu vou morrer, filha da mãe. E foi torcendo, eu tirei o pé, daí ele, eu mantive de novo, pum, fui embora, passei. Não tinha ninguém, como eu disse, de madrugada, estava bem tranquilo. Na fronteira mesmo, com o México. Na fronteira com o México. São Vicente ali. Resumindo, o carro ficou num puta potencial fudido, e aí foi aonde eu Vou fazer drift com o troço. vou começar a brincar de vez em quando com esse urubu. Aham. Aí o projeto mudou, aí eu já coloquei uma embreagem para grudar um pouco mais, aí eu já travei o diferencial, e aí tu imagina, aí, né? Aí virou de drift, mano. Mas a gente não tinha esse costume, né? Então era mais uma brincadeirinha, tal, juntava uma galera, a gente fazia uma baguncinha. Porque travou o diferencial também, não dá mais pra andar com o carro, né? Assim... Dá, lógico que dá, sempre dá. Sempre dá. É ruimzinho, mas dá. É ruim de baliza, mas foi... É só... vai dar Não, mas o carrinho era novinho, não tinha clá, não. É bom O que Mega dá uma torcidinha, dá um quique no pneu. Vai embora. É bom que assusta o pessoal na O faixa Megão de pedestre. novão. Faixa de pedestre o pessoal assusta, né? Quando a roda vem fazendo barulho. A galera assustava com aquele carro a qualquer momento. Porque a turbina tinha uma concepção tão animal de que, tipo, você dava a partida no carro, o bagulho parecia um avião andando. A turbina já pitava. Não, a turbina pitava do primeiro acelero até a tirada do pé. Era surreal. Não despressurizava. Naquela época a gente já tinha uma concepção já de uma turbina híbrida, né? Que a gente fazia. A gente mandou fazer uma turbina que era uma... Caixa quente pequena, parte fria grande. Já era uma... Um misto uma quente, eles 60 chamam. com uma caixa quente. Eu não lembro agora. Se for qualquer coisa que eu falar, vai estar sendo... Caixa quente pequena, Isso, faz olha, sentido, né? E caixa fria grande. Então era surreal. Muito Bom, aí eu fiquei mexendo nisso daí, nesse bendito carro, até chegar alguns amigos meus e falarem que estava na hora de eu Vendeu o tunadão. ter um carro de verdade. E qual foi o primeiro carro? De verdade. Amigão. Não, aí não posso falar. Deixa para depois. Mas assim, depois eu montei um outro carro, que era um carro de que realmente aí eu ia para a montanha toda vez acelerar, na serra, na estradinha de serviço. Com permissão. Não, mas lá é com permissão. Ligava para Ecovias, Não. pedia, tudo. Não, era muito bacana. Os guardas da ambiental ficavam com a gente lá assistindo a gente andar, tomando conta, era muito legal. Não, nessa época... Mas o pessoal acompanhava mesmo. Quando eu voltei mesmo a andar assim, a brincar aqui no Brasil, o Arthur tinha 1 ano. 2007. Tu tem 13, né? O Arthur? Não, o Arthur vai fazer 15 agora. 2007. Aí eu ia, brincava, voltava. O meu parceiro era o Rafa e o meu companheiro de acelero era
o Dieguinho. O Dieguinho já era uma pulga naquela época, já é? grudado no pé, que nem um... Ele já ficava só Não tá sacando entendendo. o movimento. Eu não consigo me recordar a vez que eu fui andar sem ele estar grudado comigo. Olha que legal. Era impressionante. Final de semana ele já E aí, pai? ele já ficava na minha bota já. Tipo, Colocou o tênis e já estava do teu lado, vai já fazer drift, arrumado. vai sair, vai. Não, ele sempre foi uma pulguinha. Nesse quesito, né, que o João Vitor é hoje, era ele, mas ele sempre acompanhando, impressionante. Impressionante. Tipo, ele queria muito. Então, toda vez que a gente ia treinar, ele estava junto e era sempre assim. Até os meus aceleros mais malucos que eu já tive na vida, Ele estava do lado. e ele era um cara que prestava atenção em tudo que a gente fazia, sabe? Meu companheirinho na época era o Rafa, então era eu e o Rafa andando e ele junto. Então, cada um com um carro, a gente brincando e ele sempre junto, sempre prestando atenção, sempre querendo saber. E aí foi onde uma vez eu dei meu carro para ele manobrar e tal. E ele já se coçou. Cara, Diguinho com 13 anos, ele já dirigia, já manobrava, já botava na vaga, já saía, já cantava pneu, já era fora da casinha já. E aí foi justamente nessa mesma época, com 13 anos, que eu fui e dei a Suprema pra ele. 13, foi isso mesmo. Cheguei na oficina no dia do aniversário dele. Cabicheira na porta. Parece a Suprema, ambulância lá na parede na porta. branca, né? Carro do defunto. Não, A gente ia zoar, colocar uma cruz vermelha e tal, mas foi muito assim, do nada. Tipo, esse mesmo cara que eu comprei a oficina, ele me ligou. Nesse dia que era aniversário meu e do Diego. Ele me ligou e falou, se liga, tem um carro aqui, tá me enchendo o saco, o cara decidiu vender, eu preciso tirar ele daqui da oficina, não sei o que, você não quer comprar? Que carro que é? Era uma Suprema. Cara, 3 litros? 3 ou 4? 2.2. 2.2, cara. Nossa! 9,6. Nossa, banheira. 2.2, 4 cilindros. A gente zoava, falava que era 4 cilindros. 4 cilindros. Eu lembro do Supreminha. Diego pequeno. Eu trabalhava com o Ricardo. E aí de vez em quando a gente ia na oficina. Tava tu lá com o Diego e ele coladinho. Quando tu ia, ele ia que nem a sombra. Não, tudo, cara. Tudo ele aprontava, tudo ele fazia drift. Ele fazia drift de mini bug, se explodiu 2 vezes. Uma vez entrou debaixo do caminhão com mini bug, acabou com tudo fazendo drift. Uma vez ele foi fazer drift na praia, calçou a roda, quase capotou, quase saiu voando. Sobrevivente. Depois eu dei o kart pra ele. Uma vez ele voltou. Pelo Marapé. Não, uma vez nós voltamos pra casa com o eixo mesmo assim, ó. Tocando o chão e saindo do chão. Eu levava ele pra pracinha aqui pra poder andar, que tinha uma pracinha. Aquela pracinha da CT ali na costa. Na frente de casa. E só fazia drift. O negócio era a pistinha inteira, pé no fundo. E tipo, não era Era um chassi mega, mas já era com 13 HP voltado pra 18. Ele que era Preparadinho, F4 Ele que era preparadinho. xerox da borboleta. Ele que era um filé de borboleta, tu imagina. O kartzinho não. andava com Não, é. Xerox 40 da borboleta. quilos. 2 galões d'água passeando no carrinho. Era nada. Né? E a Suprema foi uma puta estratégia também, porque a mãe queria me matar. Mas ao mesmo tempo foi uma moeda de troca. Porque o Diego, ele nunca foi um cara de aprontar, de coisas erradas, mas ele sempre foi um cara que me deu trabalho na escola. Ele não prestava atenção na aula, zoava um, zoava outro, ficava de recuperação, e eu ficava louco, transtornado. Eu falava, meu Deus do céu, eu já trabalhava muito, a mãe também. Eu falava para ele, cara, se eu não fizer o mínimo que é me ajudar, pelo menos ir bem na escola, eu não tenho o que fazer. Bom, resumindo, comprei o raio do carro, cheguei lá na oficina e falei, teu carro. Ele já trabalhava, ele saía da escola e ia para a oficina todo dia. Por conta própria, de bicicleta, jockey machine, do que tivesse, ele ia para a oficina. E aí ele pegou e falou assim, como assim meu carro? Eu falei, teu carro. Se tu fizer as coisas direito, a gente vai preparar esse carro para você aprender a fazer drift. Nota azul tem gasolina. Que era o sonho dele. Nota Falei, azul, fez as gasolina. coisas direito, tem tudo. Tem pneu e gasolina. Fez errado, não tem jeito. Bicicleta. Cara, pensa num cara que não me deixava dormir até montar aquele carro. Eu levei esse carro para a porta da minha casa, achando que ele fosse sossegar um pouco, Aí para me dar um fôlego, né? é que você amarrou uma pedra no pé e jogou na água. Ele entrava dentro do carro todo dia, ele ligava o carro, Lavava o carro. ele lavava o carro.
E ele saía com o carro Mas é escondido legal. também. Mas com 13 anos. Pensa, né? Nossa, Meu o Deus do céu. Aí eu falei, bom, Aham, agora tá na hora de eu frear isso daí. Trouxe o carro pra oficina, aí começou. Embreagem, soldar o diferencial, cortar umas molinhas. 4 cilindros ficou até quando? Ou não mudou? A vida toda. Ah, tá. Até trocar de carro. Existe essa Suprema ainda? Não. Cara, essa Suprema nós vendemos, foi pro Parece que amigo nosso. Ele tava tentando achar ela, né? Foi pro pátio. A gente levantou ela, mas tá no estado deplorável. A gente queria comprar o carro de volta só porque foi o primeiro carro Ia dele. ser uma boa, né? Teve uma Deixa época aí que pendurado no... Deixar pendurado no teto aqui. Eu vendi esse carro pro amigo meu, ele foi pagando esse carro, o conhecido nosso, né? Ele foi pagando esse carro parcelado, depois ele vendeu para outro. Resumindo, o recibo de compra dela tá comigo até hoje. Ainda bem que ela foi pro pátio. Sim. E aí foi isso daí, cara. Aí tudo começou na Suprema, aí depois eu montei um outro carro para ele. Bom, aí depois da Suprema montada, eu ia treinar, né? Para mim era um hobby, vamos dizer assim, era um anti-estresse. E o Dieguinho ia junto. Então era uma brincadeira, era, né? Eu levava o Diego comigo, o Diego ficava treinando. Tem até uma passagem muito interessante que eu vou ver se eu acho esse vídeo, que é a Suprema caindo lá Num penhasquinho, né? Não, Uma pirambeirazinha. é a árvore segurando. A gente tá numa parte que é bem tranquila, que era ali que eu ficava bastante com ele, que era uma parte plana. Era bem tranquila. Só que ele estava fazendo o caminho contrário e vindo do outro lado, que era um lado meio complicado. Eu falava para ele, Diego, tu tá com o freio de mão ruim. O freio de mão dele explodiu. Aí explodiu de voar. Porque o freio de mão do Ômega, o dele era o freio de mão original. É a loninha dentro da campana, né? Dentro do disco. Uma hora ela pum. Bom, o freio antes de acontecer alguma coisa, na época que ele já estava começando a ficar bom e abusado, né? Mesmo com aquela banheira, botava umas rodinhas 15 lá, os pneus fininhos lá, e ele andava com aquele troço para lá e para cá. E ele lá, fazendo drift lá, fazendo drift lá, fazendo drift lá, e eu já tinha parado, né? Porque eu tava com outro carro. Aí eu falando para ele, Diego, vai devagar aqui, não faz isso, vai andar para lá. Porque tinha um espaço que era bem maior, nós montamos um 8. Então, você conseguia vir lançado, aí você vinha freando, entrava dentro desse 8, fazia o 8 e entrava nessa bendita estradinha, um acesso à estradinha, que era por onde ele estava fazendo ao contrário. Porque ele enjoou de fazer isso aqui, ele começou a fazer o contrário. Bom, resumindo. O freio de mão explodiu. E ele caiu. E ele veio brecando, daqui a pouco tu olha assim, o bagulho da Suprema vindo, blá, 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 blá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, agora deu ruim, caralho. Pula, Diego, pula! Não, o moleque tava bom, mas eu falei, caralho, se acontece alguma coisa com esse moleque, eu vou falar o que em casa pra mulher, né? Eu tô fudido. Caiu no mato. Polícia brava pra caralho. Não, brincadeira, fiquei preocupado pra caramba na hora. Mas eu vi que tava tudo de bem, porque dava pra ver a ponta do carro assim, né? Caiu só um pedacinho assim, eu falei, deu nada. Tava de cinto, toda amarrada. Deu nada, da ré. Não, deu nada. Aí o Calixto tava junto assim, o Calixto fez até a gravação dele, e agora o Dieguinho se deu mal. Aí ele vira assim, tá o Dieguinho, me tira daqui! Sensacional. Foi muito bacana. Depois disso eu arrumei a Suprema, lógico, né? E aí ele começou a andar, cara. Foi pra Itu, eu levava ele pra Itu, levava ele pra todo lado. E aí o que aconteceu? Nessas nossas indas e vindas de ficar indo pra andar, né? Tinha alguns sococais na época. Itu, o cartódromo de Itu foi um berço pro drift no estado de São Paulo, porque tinha muito sococai, muito eventinho de drift pequeno lá. E era muito legal, porque era um lugar que você ia para treinar. Muito legal mesmo. Teve N pessoas que organizaram lá e foi, naquela época, eu acho que foi algo bem interessante. Aí anunciaram a primeira etapa do Paulista, organizado pela DS na época. Eu fui montar meu carro, né? Montei o carro do Diego e fomos para a pista. Os dois. Meu carro no classificatório quebra. Pulou balanceiro lá, uma coisa que não tinha como resolver. Eu voltei para os boxes meio cabisbaixo, mas até então, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Corrida é corrida. 2012 isso, né? 2012. Lá em Piracicaba. Pira ou Itu? Pira. Ah, primeiro foi... Pira. Ah, Primeiro o que era foi em Pira. Itu era o Sococais, tá. E era uma pista que depois ninguém mais usava, porque você vinha, mandava a curvona, fazia aquela chicanezinha que tem e tu entrava pra dentro do mergulho. E lá acabava. Bom, resumindo. Eu acabei subindo num ponto que tinha lá em Piracicaba que dava para assistir a corrida do alto, né? E eu
preocupado com o pivete, né? Pra mim era uma criança. Cara, daqui a pouco ele entrou, cara. No classificatório eu não consegui ver. Porque a gente estava classificando, eu estava na pista, ele estava na pista. Na segunda volta meu carro quebrou. Bom, resumindo. Cara, quando eu vi ele andando, eu... Desistiu. Resetou, né? Não, tipo, cara, tu pensa. Ele não havia sido treinado por nenhum profissional, é uma realidade, né? Andava comigo. E de repente tu vê ele, tipo, cara, na minha opinião, desculpa, mas andando melhor que muito nego profissa, tá ligado? Emendando tudo da pista. Não, tu não tá entendendo. Ele fez o traçado, desceu o mergulho e fez tudo fazendo drift, a primeira vez. A primeira vez que eu vi, foi essa a imagem que eu tive, sabe? Ele vindo e já emendando tudo. Subindo e emendando num carro com 160 cavalos. O cara... Ou seja, o compromisso é o pé atolado. Porque com 160 cavalos fazendo drift, você atola uma vez, você desatolar o carro ali, você deixa de fazer, acabou. E eu falo assim, de tipo, meu carro não ia mais andar nem nada, mas na realidade eu não sabia se o carro ia andar ou não. Na realidade eu parei o carro e os meninos iam andar. Iam andar, os meninos iam arrumar, para ver se eu conseguiria voltar a andar. Eu vi o Diego correndo, quando eu desci para os boxes para falar com ele, aí tava tipo, o Didi tava com o carro quebrado, mas não sei quem tava com o carro quebrado. Eu sei que um precisava de balanceiro, o outro precisava de bico. Eu falei, pode arrancar do meu carro. Como assim, Neto? Você não vai voltar a correr? Eu falei, não, pode arrancar do meu carro que eu vou ficar ajudando o Diego. Ali foi onde eu, tipo, virei a chavinha. Tipo, não fazia sentido. A gente não era tipo, rico ao ponto de bancar tudo do melhor para dois e fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí ele voltou para os boxes e eu vi toda a necessidade dele de falar. E eu de falar para ele, você acertou aqui se dá para você melhorar, tal, não sei o quê. Aí encaixou, né? Cara, ali eu olhei pra cara e falei, não ando mais. Vamos Focar nele. Vamos botar as fichas nele, porque eu acho que ele tem muito potencial. E você vê como é que são as coisas, né? Nessa etapa, tinha 30 e poucos pilotos. Tinha um julgamento, antigamente, de que ele era bem diferente do que nós temos hoje. Né? Tá. Então era mais ou menos assim. O toque, quem dava o toque, era penalizado. E eu lembro que o Diego tinha um piloto na frente, que era o Guilherme na época. O Guilherme, na hora de fazer a chicane, ele rodou. O Diego veio, alinhou, travou, veio... Pumba. Bateu. Ele estava vindo de chase. Sim. Desclassificaram ele. Pô, louco. Em vez de desclassificar. Não, era o que tinha na época. Fato, era na assim, época, não tem o que fazer, né? E aí, baseado nisso daí, ele foi desclassificado, né? E mesmo assim ele ficou em 8º lugar. Porque já estava ali, já, né? Primeira prova dele. Primeira prova dele. Caramba, meu. Primeira Legal, prova hein? dele. E, cara, aí foi onde, tipo, eu realmente... Saiu de dentro do carro para ir para trás e começar a organizar, fazer o backstage. Saiu de dentro do carro para ir Cara, dar o apoio total a ele, né? É. eu vou te falar com toda a propriedade que pra mim foi algo assim muito gratificante, sabe? Porque eu via que realmente ele tinha um puta potencial e que era aquilo que ele queria pra vida dele. Então, tipo, ele queria muito isso. Muito. Não tenho o que falar. Se eu for começar a falar aqui, tem conversa pra mais de hora. Uhum. E aí, depois disso daí, a gente teve mais 3 anos. 3 anos não, na realidade 2 anos, porque quase um ano nós ficamos parados, porque acabou não tendo competição quase que em lugar nenhum. Tá. Que foi onde, né, a gente já vai chegar nessa parte, que foi onde nasceu a Super Brasil. Mas a gente acabou ficando mais 2 anos e meio aí, tipo, levando ele para os campeonatos, estruturando, né, fazendo todos os apontamentos, mostrando o que era certo, onde estava pecando, já para melhorar. Um processo de evolução até se tornar aí o ratinho que ele é hoje. Um rapaz bem dedicado nisso. Mas teve um breaking point aí, né? Teve um fato interessante, uma gravação aí que gerou uma mudança de direcionamento, né?
Então, você vê como é que são as coisas, né? Isso depois dessa etapa que teve, isso foi 3 anos depois, acho que foi no começo de 2015. Teve uma gravação com o Rafael Cortez. Rafael Cortez ele não dirigia. Em 2015, acho que ele... O cara não dirigia. Não tinha carta, eu acho. Acho que ele não tinha nem carta. E foi fazer drift. Ele tinha medo. Meu ele não gostava. Ele tinha medo, ele não gostava. Entendi. Ele era um cara que não era um cara assíduo no automóvel. Eu acho estranho, né? Homem brasileiro, tipo, todo mundo gosta de carro, mas ele não gostava de carro. Fazer o quê? Mas é verdade, ora. Tô falando uma mentira. Acontece. E o programa não falou pra ele também exatamente o que ia acontecer com ele. Só iam levar ele e tal, Pra dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha com o rapaz. Interlagos, cara. Chegamos em Interlagos, estava um tempinho esquisito e tal, até montar tudo, né? Daqui a pouco começou a cair uma chuva. Até. Tinha raio, não? O Fernando não é muito fã de raio. O Fernando tem medo de raio. Isso é história para um outro podcast. Dá um podcast inteiro essa história do raio. No podcast 74 a gente fala sobre isso. Continuando, né? Acompanhe. Do raio é sensacional, mas Vamos agora lá. não é o momento do raio. E, bom, chegamos lá, aí tava o pessoal montando tudo e tal, de repente começou a cair um pé d'água, cara. Mais um pé d'água. Deu uma chuva, cara. E o Diego andando. Fazendo drift. Fazendo um furicaizinho. Fazendo driftzinho, bem legal. Bom, resumindo. Interlagos tinha um mito, né? Não podia. Aí de repente veio a viaturinha do Interlagos. Uma S10 na época. Menon. Eu acho que era o Menon. Sei lá. Marcelo? Era o Menon, acho que era o Menon. Sei lá. Bom. Aí daqui a pouco ele veio, não, quero saber o que tá acontecendo aqui, não sei o quê. Tô menino derrapando na pista aí, não sei o quê. Eu falei, não, pô, isso é drift. Drift? Eu falei, pô. Aí ele, mas não foi isso que a gente viu aqui de drift. Eu falei, aí já não era drift. Isso é drift. Bota os caras fazendo manobra de Chevette lá e chama de drift. Cara, mas tava lindo. Porque... Nada contra o Chevette, né? Óbvio, mas assim... É outro... Não, era manobra mesmo, que tinha lá no fundo. Era manobreiro. Manobras radicais. Manobras radicais. Manobra radical. Bom, resumindo. E foi muito bacana, porque tava chovendo, o Diego tava com um zetinho aspirado, que nós montamos aqui. Bacaninha, moladinho, mas aspiradinho, depenadinho e tal. E vinha, tipo, de quarta marcha. Que delícia. E vinha beliscando uma pontinha do guarda-rei aqui, pá, beliscando a pontinha do guarda-rei ali e tal, e vindo. Em que parte do circuito isso? No circuito antigo. Sabe aquele que antigamente você vinha da reta dos boxes, você entrava pra ele, que tem um meio Szinho ali. É o antigo sargento ali, não. Aí era miolo. Cara, era 2, antiga 2. Antiga 2, tá, ok. Antiga 2. Tá. E aí, o Diego fez essa gravação e tal, e aí ele ficou bem, né? Me apresentou o pessoal da federação lá de Interlagos e tal. E aí rolou essa química de, tipo, ele falou, mas se for isso daí, eu falei, isso é drift, vamos fazer algo bacana, né? Gente, então a gente encerra por aqui hoje, eu acabei passando um pouquinho do meu tempo. Tem mais N coisas que eu quero passar para vocês, mas eu acho que no próximo a gente vai conversando sobre isso, puxando aos pouquinhos, né, Ricardo? Episódio. É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Nós nos vemos novamente no próximo episódio para continuar essa história, que vai desenrolar a história toda do Super Drift Brasil para vocês aí que têm mandado perguntas querendo saber como foi a criação desse nosso o nascimento do nosso tão querido campeonato de drift aqui do Brasil, ok? E é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela audiência, obrigado a todos aí. Obrigado, Fernando. Pelo convite, Fernando. Tamo Obrigado. junto. Valeu, Fê. E é Valeu, isso aí, Champ. até a próxima. Bom, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Netão. Obrigado, Champ. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Valeu. Beto. Obrigado, Fernando. Champ. E até semana que vem, pessoal. Muito obrigado. You like a girl.